Boa tarde, pessoal. A gente vai tratar hoje, dentro da disciplina de projeto técnico científico, sobre como escrever uma revisão. A gente já viu na aula anterior quais são as três grandes modalidades de um TCC escrito. Então, a gente tem a própria revisão, relato de caso e trabalho experimental. Eu já dei para vocês uma visão geral sobre cada um deles. Nós vamos ter uma aula sobre cada um. Essa aqui é sobre revisão, mas é uma aula bastante panorâmica sobre o assunto. Então eu não vou descer em detalhes nem em grande profundidade, mas eu vou dar uma visão ampla para vocês poderem se localizar com relação à diferença entre cada uma dessas modalidades. E afinal, o que é uma revisão? Tá? Essa aqui é uma definição que eu considero simples e ela dá conta de explicar para nós o que é uma revisão. Então, é uma avaliação crítica do material que já foi publicado sobre determinado assunto. Dentro dessa definição muito simples, tem algumas palavras aqui que eu quero destacar para conversar com vocês. Uma delas é isso aqui, avaliação crítica. Então, de uma maneira geral, o que se preconiza é que a revisão não seja pura e simplesmente um apanhado de informação. Então, você busca todas as informações ali sobre aquele tema e faz um grande resumão. Pode ser isso pode ser uma modalidade, né? Fazer um resumo de tudo que foi feito, mas o que se espera de uma revisão é que ela tenha um certo olhar crítico. Ou seja, o autor que está fazendo essa revisão, ele tem que ter um conhecimento do assunto e uma argúcia para poder criticar uma série de aspectos. Então, fazer crítica num sentido de análise mesmo. Comentar sobre as lacunas que estão faltando, sobre os avanços que foram feitos, coisas que estavam equivocadas, e discutir, debater. É isso que vai dar a ideia de que quem está montando esse TCC tem espírito crítico, que é algo muito importante em ciência. Então, isso é algo que compõe uma revisão, essa avaliação crítica do material. Outro aspecto aqui que a gente também pega nesta definição aqui é sobre o que já foi publicado. A gente vai ver que mais para frente, o que eu tenho que ir atrás? Todos os artigos publicados? Será que isso é possível? Tenho que pegar artigos publicados originalmente em alemão, russo e chinês? Tenho que pegar artigos publicados no início do século? Isso não existe uma regra para isso. Isso vai depender muito do tema e da proposta. Mas a gente acaba colocando alguns limites, porque para um TCC é muito difícil você fazer uma revisão de tudo, absolutamente tudo que foi publicado. Então, existem circunstâncias específicas que vão dizer que é melhor pegar tudo que foi publicado nos últimos 10 anos, ou eu vou precisar fazer uma revisão histórica, vou me centrar somente no que foi publicado em inglês, vou pegar outros idiomas e assim por diante. Então, isso é algo a ser discutido caso a caso. E, por fim, o assunto, né? Claro que o assunto depende dos interesses de orientado e orientador, mas assim, a gente consegue discutir algumas coisas sobre o assunto, algo que eu até já conversei na primeira aula. Esse slide aqui, ele faz uma confrontação entre dois extremos de um tema muito genérico e um tema muito específico. Se a gente olhar nessa tabelinha, que já passou em aula, o que a gente vê? Quando eu escolho um tema aberto demais, como é o caso de um gênero de bactérias muito importante, como é o gênero Staphylococcus, uma única busca num único banco de dados, usando uma única característica de filtro, tá? Eu consigo um número de trabalhos grande demais, 40.000 trabalhos. Não dá para ler tudo isso para fazer um TCC. Isso considerando que essa aqui é uma única base de dados. Se eu for procurar em outras bases, certamente eu vou achar mais milhares de artigos. Isso aí acaba tornando o TCC impossível, né? Claro que é possível fazer isso,
mas torna um trabalho muito difícil de selecionar exatamente do que você vai tratar, como ler esses artigos, quantos ler. Isso torna o TCC muito difícil mesmo. Então é interessante ter um pouco de bom senso. O outro extremo que a gente tem, que é um tema específico demais, esse é um tema que não vai dar tanto trabalho para montar, mas ele pode se tornar difícil no sentido de você achar os artigos. Eu coloquei aqui embaixo uma combinação de palavras-chave com uma espécie, que é o Staphylococcus aureus, que é a espécie mais importante dentro do gênero. Coloquei gambá em inglês, que é o possum, e albino em inglês também. Então é como se eu estivesse querendo saber todas as infecções ou tudo relacionado a Staphylococcus aureus em gambás albinos. E aí a gente descobre que não tem trabalho nenhum. Diante de uma situação como essa, uma temática deste tipo, infecções de Staphylococcus aureus em gambás albinos, pode resultar em trabalho nenhum, e aí eu não tenho material para poder elaborar o TCC. Então, existe aí uma larga margem que a gente tem que trabalhar com bom senso, em que você vai escolher um tema mais ou menos específico, que exista material para você poder construir o seu TCC. Se pegar algo muito amplo, você simplesmente não consegue, você não vai conseguir abraçar o mundo pegando um tema amplo demais. E se pegar um tema específico demais, você pode não encontrar trabalho nenhum. E aí, isso não gera um TCC. A gente não considera razoável um TCC que vai ter 6 artigos. A não ser que seja uma doença raríssima e haja uma proposta além de simplesmente ler aqueles 6 artigos e fazer uma avaliação crítica deles. Um relato de caso, por exemplo. Mas aí já é uma outra modalidade, ou um trabalho experimental. Então, tem que existir um pouquinho de equilíbrio entre generalidade e especificidade. Continuando aqui, aí a gente pergunta, para a gente deixar muito claro o que é uma revisão. E aqui está uma colocação, um artigo de revisão, é um tutorial em que um autor vai definir e esclarecer um tema. Obviamente ele está escolher um tema ali e vai falar sobre esse tema, então a gente vai aprender sobre este tema. Além disso, eu tenho uma questão histórica. Esse autor vai pegar tudo que já foi publicado, esse tudo é relativo, então, para informar em que pé está esse tema. Isso a gente está vivendo um pouco isso com a Covid, porque como o assunto Covid é absolutamente novo, é um assunto que tem um exército de pesquisadores se dedicando, ele está mudando semana a semana. Então, quando a gente fala estado da arte do Covid, hoje pode estar bem diferente do que daqui a um mês. Se nesse período de tempo alguém descobrir um tratamento, muda tudo. Se alguém descobrir uma nova variante mais letal, muda tudo. Então, o estado da arte ele tenta pegar tudo o que foi feito para dizer, olha, até hoje este assunto está neste pé. Daqui para frente pode mudar. Outra questão é que, como o autor vai fazer uma análise crítica disso, então ele tem que identificar relações, contradições, lacunas, inconsistências na literatura. Então, é como eu falei, para ele ter valor, o artigo de revisão ele tem que refletir que quem fez não fez só trabalho de carregar pedra, fez um trabalho intelectual de analisar, interpretar, inferir e criticar aquele material. E, por fim, em toda boa revisão, você tem uma projeção para o futuro. Quem fez a revisão vai falar, olha, meu assunto é este, meu assunto trata disto, vai revisar tudo o que foi feito e vai dizer, olha, o estado da arte deste assunto é este, e vai olhar para o futuro e vai dizer, olha, o que falta fazer aqui? Olha, preciso desenvolver estes tópicos. Porque isso dá também uma ideia de que a pessoa ela tem uma capacidade de análise e de visão para enxergar o que pode ser feito sobre esse assunto. Isso aí também é algo que enriquece uma revisão e a gente espera de uma revisão. E aí, por fim, para a gente
fechar essa muito breve panorâmica exposição sobre revisão, eu coloquei alguns pontos gerais, né? Eu vou repassar algumas coisas que a gente falou e acrescentar outras. Então, como ponto geral, ó, revisão tem que ter uma análise, um ponto de vista original para fugir da simples compilação bruta de dados. É isso que a gente acabou de discutir. O tema deve ser inspirador e motivador para você. É muito ruim vocês escolherem um tema qualquer e falar, tudo bem, vou fazer sobre isso, mas se é um tema que não motiva e não engaja vocês, vai ser um sofrimento fazer o TCC. Você consegue fazer, mas vai uma coisa sofrida. E eu acho que quase que certamente a gente pode imaginar que se alguém está trabalhando com algo que não gosta, não vai fazer direito. A gente tende a fazer melhor aquilo que a gente gosta, aquilo que atrai, aquilo que seduz. Então, é muito importante no início vocês escolherem bem o tema. Os dois grandes pontos de uma revisão são precisão científica e clareza. Isso é uma coisa que é muito colocada pelos autores que escrevem sobre revisões, né, como escrever uma revisão, que a revisão ela tem que ser muito objetiva. Ela não pode ser uma enrolação lenga-lenga. Então, ela tem que ir nos fatos, nos pontos objetivos e tem que ser bastante enxuta. Mesmo assim, as revisões costumam ser bastante grandes, porque obviamente você vai pegar todo o material que você puder sobre aquele tema, mas tem que ter objetividade, essa é a linguagem da ciência. Outro ponto, não rechear o TCC com literatura desnecessária. Infelizmente, alguns alunos acham que o professor ele analisa o TCC com uma fita métrica. Então, eu vou colocar 300 referências bibliográficas, porque assim vai dar a impressão que eu fiz um trabalho magnífico. Mas isso não ajuda muito. É melhor um trabalho com um número muito menor de referências e bem trabalhadas. Um professor vai conseguir avaliar isso. Não tem muitas referências, mas as ideias foram bem trabalhadas. Então não é para ficar colocando bibliografia desnecessária. Inclusive, quando um bom avaliador ele vai olhar um TCC, ele pode pedir para o aluno comentar as referências. Se você coloca a referência gratuitamente, sem pensar muito, você não vai ter o que falar. Isso pode ser muito chato. Outro ponto que eu acho interessante. As pessoas tendem a olhar com um pouco de descaso para as revisões, porque é só pegar um pouco de artigo, ler e resumir. Então existe um pouco de uma visão meio de patinho feio aí das revisões. Mas na verdade a revisão é mais difícil de escrever do que as outras modalidades. Por quê? Porque você tem um tema e tem que revisar muito conteúdo. Diferente de trabalhos experimentais e diferente de um relato de caso, que você tem uma linha baseada naquele caso ou naquele experimento. Aqui você vai ter que ler muita coisa e organizar muita informação. Então não é fácil escrever uma revisão. Tá? Outro ponto que os alunos costumam perguntar é como que eu faço isso? A gente consegue dar algumas diretivas. Geralmente o professor vai dar diretivas que funcionaram com ele mesmo, que ele gosta, ele aprova. Mas isto não necessariamente quer dizer que tem um caminho certo e os outros são errados. Então, cada um vai ter que traçar uma estratégia racional e produtiva para escrever essa revisão. Então, eu vou ler primeiro muitos artigos antes de começar a escrever, ou eu vou escrevendo à medida que eu vou lendo, vou fazer ficha de cada artigo, vou fazer um livro de registro para ir colocando minhas ideias. Tem muitos aspectos aí que são variáveis. Então, não tem como fazer uma receita de bolo para fazer uma revisão. Tá? A gente não vai sugerir para vocês nenhuma receita de bolo. Outro ponto geral aqui é evitar metacomentários. Isso vai muito na linha do trabalho ter que ser enxuto. Então, não ficar colocando, eu dei um exemplo, agora eu vou explicar tal coisa. Não, esquece, explique.
Tem que ser sempre muito objetivo. E por fim, algo que também a gente já comentou, estou reforçando aqui, a finalização do trabalho tem que projetar para o futuro. Então ela tem que dizer, olha, o estado da arte desse assunto é este, para o futuro está faltando desenvolver este tema, esta pesquisa ou esta ideia, né? E até a própria pessoa pode depois, num mestrado ou num doutorado, até desenvolver isso. Por isso que o TCC ele não deve ser olhado como um pedágio amargo, ele tem que ser olhado como algo que projeta você, que vai ser útil para a tua profissão, para a tua carreira e para o seu currículo, se isso for importante depois, né? Então, tem muitos alunos que fazem um TCC que abre portas e ele continua naquela temática numa pós-graduação, por exemplo, e vai se tornar professor ou vai se tornar um pesquisador. Então, essa projeção para o futuro é um ponto sempre que a gente destaca no TCC, né? Dá a ideia de que quem fez tem uma iniciativa intelectual e não é simplesmente um carregador de pedra, né? Que vai fazer resumão, tá certo? Então, fica aí uma última dica aí de ponto geral. E lembrar sempre que se vocês tiverem a oportunidade, se fizerem um bom trabalho, tem que lembrar que uma boa revisão pode ser publicada, né? Eventualmente, a gente não consegue publicar numa revista de alto impacto, numa revista importante, mas existem revistas regionais que são interessantes de colocar uma revisão. E se ela estiver bem feita, ela pode virar um referencial para pessoas que querem estudar o tema. Então, a pessoa fez uma revisão importante sobre micoses raras em animais. Se isso tiver numa boa revista regional indexada, aparece em mecanismos de busca e outras pessoas podem ler. Então, além de estar contribuindo com um tijolinho para a parede da ciência, né, você se torna às vezes uma referência, porque todo mundo vai ler o teu trabalho para poder escrever sobre ele ou sobre temas relacionados a ele. Tá? Isso é uma forma de tornar útil, além de ser o passaporte para se formar, ele serve como um currículo para vocês e um cartão de visitas quando vocês forem pleitear um emprego numa empresa, por exemplo. Então, com isso, a gente encerra aqui essa breve e panorâmica exposição e a gente vai discutir um pouquinho mais lá na aula síncrona. Tá ok, gente? Até lá!